Seja bem-vindo, corredor, seja bem-vinda, corredora. Estamos aqui começando mais uma edição do CorreCast, o podcast do Vazer One. Lembrem-se, se inscrevam no canal, tá? O nosso objetivo é chegarmos até o final de junho com 2.000 inscritos. Já temos aí 1.200, tá bom? Tá bem legal, né? Toda a equipe do CorreCast veste BSW. Olha, tá super legal, show de bola. Gente, o programa de hoje... Na verdade, toda vez eu digo que cada semana é uma história nova, novos personagens, e enfim conseguimos reunir uma dupla fantástica, né? Todo mundo que participava aqui, que participou do nosso podcast, citava exemplos, histórias e coisas que a gente pensava que era inimaginável. Você correr dentro de casa, 10 quilômetros, num apartamento, depois eu vou saber essa história, quantos metros quadrados, porque isso aí conta muito, né? Mas aí soubemos que também a nossa segunda pessoa, a nossa segunda convidada, também fazia esse mesmo tipo de coisa, corria dentro de casa na pandemia. Aí a ultramaratonista foi para Boston, muita gente tem esse sonho de viajar, né? Mas tá aqui, ó, grande Lula Holanda, Lula do Acorja, Veinho de snipe, quer dizer, são vários adjetivos. Lula, cara, é muito bom receber você aqui no nosso CorreCast. Obrigado, eu fico muito feliz, né, por ser convidado por você. Namoramos, né? É verdade. Namoramos algumas vezes os convites, mas tudo tem seu tempo, né? E é o tempo de Deus. E hoje estou aqui para realmente conversarmos, falar um pouco da nossa experiência, né? Experiência essa que o povo, através de outras lives, a gente já me conhece. E eu não me canso de falar aquilo que eu estou fazendo. Muito obrigado pelo convite. É bom. E para o povo que vai nos escutar. Eu tava conversando com a Aninha, né? E a minha namorada, e eu disse a ela que fiquei surpreso com as ações que você realiza fora da corrida, viu? Parabéns também. Obrigado, a gente vai conversar um pouquinho aí, uma coisa que não é para qualquer um, não, viu? Keila Aquino, ultramaratonista. Correu a maratona de Boston, se emocionou, mandou um thank you na hora que recebeu a medalha lá. Keila, tem muita história para contar. Eu sei que você tem história de superação também, dedicação, tá fascinada aí pela história dos 3 dígitos. Depois você vai contar tudo isso. Bom tê-la aqui com a gente também no CorreCast. Eu estou muito feliz com o convite, né? Muito agradecida também, muito honrada em estar compartilhando esse momento com esse querido. Ele é muito querido. E, de fato, foi muita emoção ter vivido lá, que eu vivi lá em Boston, e estou aqui para compartilhar com vocês que foi que eu vivi por lá. Que bom, muita coisa boa. Estamos aqui nos estúdios da Videofarm, do nosso querido Teco Neves. Tá dando aquele show aqui de imagens. Lula Holanda. Várias vezes nos encontramos correndo, né? Você indo, ouvindo, mas maratonistas, tem a história do CTD. Vamos começar. O que significa CTD, Lula? CTD. CTD surgiu na cabecinha do Lula justamente em 2022, em janeiro de 2022, e recebi uma missão de correr todo dia. Então CTD é correr todos os dias? CTD correndo todos os dias. Lembro que em 2021 eu fiz, no dia 31 de 12, a São Silvestre com 42 quilômetros, a qual a gente deu o nome de maratona. Peraí, qual é o São Silvestre? Porque a São Silvestre não são 15, né? Agora fiquei confuso aí. Como é? Ó, essa história realmente é uma coisa muito engraçada. É o seguinte, eu já fiz 2 vezes a São Silvestre. A tradicional. É a tradicional. A de São já Paulo. fiz 2 vezes a São Silvestre, que é a tradicional. Mas todas as pessoas perguntam, você já fez a maratona de São Silvestre? E isso sempre me incomodava, porque a São Silvestre não tem 42 quilômetros. Uhum. Tem 15 km, é uma corrida tradicional do Brasil. Inclusive, muita gente chama de maratona e não é maratona, né? E não é maratona. Uma corrida boa. Você fez a maratona de São Silvestre? Eu digo, não. Eu fiz a corrida de São Silvestre. Pegando esse gancho, em 2021, o ano de plena pandemia, a gente começou a trabalhar, justamente, fazer a primeira maratona SSLH, que é a Maratona de São Silvestre, a qual tem 42 quilômetros. Essa é maratona. Essa é maratona. Essa a gente vai fazer
é entre amigos, não é uma maratona oficial, não tem, a gente não faz com permit, não é confederada, é uma maratona entre amigos. Inclusive, Keila, ela não tem vencedor e nem vencidos, porque sai todo mundo junto, são 50 pessoas, é limitado, e chega todo mundo junto. Mas voltando ao CTD, então, hoje eu fiz o 523 CTD, né? Hoje eu corri 5 quilômetros, saí de casa, dei uma voltinha e retornei. Comentando com você, eu criei um mínimo de correr, que são 7 quilômetros, porque eu gosto muito de número. Diários. Né? Diário. Então eu peguei o ano de 2023, somei a quantidade de 2 e 3, 7. Aí 7 km é a minha meta todos os dias. Espetáculo. Todos os dias. Agora eu poderia adiantar para você o seguinte, uma coisa particular que aconteceu, é uma coisa muito interessante, como você está com essa missão de correr todo dia, e já aconteceu 3 vezes comigo. E já tive que correr no aeroporto. Opa, peraí. Eu sei que você correu dentro do apartamento, que nós vamos saber essa história, mas no aeroporto, como é isso? Gente, Qual foi nessas viagens que nós fazemos para fazer maratona fora, e estava eu lá em São Paulo, e a gente tinha sido pego de surpresa, as aeronaves dando problema, e moral da história, o tempo ia dar meia-noite e não ia correr. Aí eu tenho um amigo que chama... entendi. O seu objetivo. O meu objetivo. Eu ia correr a minha sua meta, né? A minha meta. E o meu amigo Paulo Picanha, que eu quero mandar um abraço para ele. Está na nossa relação de Paulo convidados. Picanha, meu grande amigo. Aí Paulo Picanha disse, velhinho, hoje tu tá lascado. Eu digo, por quê? Qual é o problema? Tu não vai fazer o teu CTD, porque a gente não vai chegar a tempo de tu correr. Quando ele disse isso, campeão, eu digo, eu vou correr agora. Ele disse, você é louco. No aeroporto? No aeroporto. Afinal de contas, metas são metas, né? Metas são metas. Eu digo, você vai me permitir, mas agora você me deu um alerta muito importante. Aí deixei minha bolsinha com ele e comecei a correr dentro do aeroporto mesmo, do jeito que eu estava. Corri 2 quilômetros. Mas Correu. Mas o pessoal ficou, rapaz, que é isso? Que doido é esse maluco correndo aqui do aeroporto? Ei, Keila, já imaginou você no aeroporto e passa... Ué, que é isso aqui? O cara tá correndo aqui dentro do aeroporto? Talvez eu não estranhasse muito, não, porque a gente se simpatiza um pouco com esses loucos. É verdade. Né? A gente começa a se identificar, na verdade, né? Mas é muito estranho. Mas eu, na época que ele fez isso, eu acompanhei no Instagram sua façanha. Eu tava lá acompanhando sua façanha. E o engraçado, né, que a gente brinca muito essa questão de conhecimento, que todo mundo conhece Lula, né? Todo mundo conhece Lula, todo mundo tem uma história para contar de Lula Holanda. Aí eu conversando com o Álvaro do Corre 10, querido seu Lunga, ele veio aqui com o Bruninho, ele contou histórias maravilhosas de você. Aquele veinho. Você começou a correr quantos anos, Lula? Começou a correr com quantos anos? Pronto, aí a história comecei com 50 anos, né? Começou com 50. 50 anos. E hoje está com... Abril de 50 anos, 2004. Você está com quantos hoje? Eu estou com 69. 69. Em 2004, a corrida entrou na minha vida em consequência de uma depressão, né? E indo no Parque da Jaqueira ali, porque eu morava perto do Parque da Jaqueira, e comecei a caminhar para desopilar um pouco, porque mexeu um pouco comigo o que aconteceu, né? E eu fiquei muito para baixo, muito para baixo. E comecei a dar aquelas caminhadas no Parque da Jaqueira, e foi aí que eu comecei a me motivar, a caminhar, a trotar, né? E comecei a conhecer amigos. Aí você falou no nome o Álvaro. Álvaro era uma dessas pessoas que no momento que eu comecei a trotar, ele de vez em quando eu passava, ele me convidava para correr, não ele só, mas outros amigos que estavam ali, porque é incrível a corrida, gente. Eu estava até falando para aquele, ela integra as pessoas, ela cria amizades, ela cria laços, né? Você conquista amigos de verdade. E foi aí que eu comecei a conversar com o pessoal, mas ele me chamava para correr na rua, eu não ia, porque eu tinha medo, juro a você, eu tinha medo de correr na rua. Imagina. Né? Eu tinha medo.
Mas aí eu aceitei um dia e fui fazer um percurso, como a gente chama, né, com eles, e comecei a gostar. Para que eu fui? Pra quê, Estou né? hoje Pra que aqui com coisa, vocês, né? né? Foi Fiz a mordido. primeira, depois Foi fiz a mordido. segunda. Quantas maratonas já, Lula? Maratonas nas... 129. Cara. E outras? Ah, não, me perdoe. Porque normalmente a gente soma. Soma tudo, né? Mas eu tenho 35 ultras e o restante é maratona, 94. Aí quando né? eu vejo isso, eu me sinto tão Normalmente amadora. normalmente quando você pergunta um maratonista quantas maratonas, Ele fala eles são, geral. porque a ultra, ela já é mais que uma maratona. Eu vou para minha 130 agora, a de Olinda, né? Maratona Internacional FMO de Olinda. É no dia 18 de junho. 18 de junho. Não é isso? É. Vamos lá correr com o velhinho Sniper. Vai estar lá, velho. 130. Ô, Keila, e por que você ficou surpreso? Seu currículo também não. Eu tô muito novinha junto dele. Lula é referência pra tudo, né? Mas tá quantas maratonas na história já também? Tenho, somando todas as provas. Todas? Não são muitas, não. Eu tenho 13 provas, estou indo para a 14ª agora. No Rio, vou fazer o desafio. Vou correr 21 para depois fazer os 42. E logo em seguida, 2 semanas depois, né, Lula? Vou fazer os 50K do frio. Ah, que Então, legal. já tem O duas famoso provas agora. percurso do sem frio. Já tem 2 provas agora bem pertinho. Alô, Rodrigo. Rodrigo que dorme e acorda, respira. Essa outra, aqueles 3 dígitos. Ou agora ele vai. Agora ele vai. E eu vou até falar aqui que eu tô aqui, Rodrigo, morrendo de inveja de você. Queria estar fazendo os 100K também, mas não deu. O planejamento, a gente adiou um pouquinho, mas eu vou fazer também 3 dígitos. Viu? Não, vai. Eu tenho certeza que você vai. Eu queria que você compartilhasse com a gente essa tua experiência internacional. Acompanhando pelas redes sociais, eu acho massa demais viajar para correr. Eu comecei a correr, tô com 9 anos só de corrida fazendo esse ano. Pouquíssimas viagens para correr, a mais distante, só para vocês terem uma ideia, foi para Floripa, que para mim foi maravilhosa. Né? Excelente. Aí eu comecei a correr aqui perto, uma pessoa ia para o Rio, mas por motivos profissionais não consegui. Pretendo ir a São Silvestre esse ano. A corrida de São Silvestre esse ano, pretendo ir. Mas eu queria que você compartilhasse uma experiência internacional. Eu acho que foi muito mais do que correr, né? A gente fala que corrida é muito mais do que correr. Como é que foi essa sensação? Você botou, eu vou para Boston, porque existe nós estamos acostumados a correr no Brasil, uma logística diferente, e tem toda aquela história de correr fora principalmente nos Estados Unidos, que tem todo um envolvimento, uma coisa muito mais... Eu queria que você compartilhasse. É tudo verdade aquilo que a gente vê na TV ou não? Porque é coisa de cinema, né? Olha, a ideia de ir para Boston começou em 2016, acredite. E tem um vínculo com São Silvestre. A minha primeira maratona eu fiz em 2016. E essa vontade de fazer a maratona foi justamente, eu tinha ido fazer a corrida de São Silvestre em 2015. E as pessoas perguntavam, você vai correr a maratona de São Silvestre? A maratona de São Silvestre, eu digo, gente, não é a maratona. E essa chamada para esse nome terminou me despertando curiosidade. E aí eu voltei da prova de São Silvestre, né, da corrida de São Silvestre, querendo já entrar nesse mundo. E aí treinei para fazer, estreiei na de São Paulo City Marathon, que foi em julho de 2016, uma prova super difícil para estrear, porque correr São Paulo não é uma prova fácil. E aí eu voltei de São Paulo, gente, encantada com essa prova. Eu acho que foi uma loucura, assim, de uma hora para outra, porque eu me inscrevi para fazer São Paulo, 2016, e antes de terminar o ciclo, eu já estava inscrita para fazer a prova do Rio de Janeiro no ano seguinte. E as pessoas diziam, você não vai gostar da maratona? Se você não gostar, eu digo, olha, se eu não gostar, eu faço a meia, não tem problema. Só que eu gostei tanto que eu já voltei de São Paulo querendo Boston. E aí eu conversei com meu treinador na Mas época. quando foi esse estalo? Eu quero ir para Boston. Por que ir para Boston? Então, quando eu comecei a treinar para maratona, eu comecei a ler sobre maratona. Né? A gente vai querendo estudar um pouquinho qual é o mundo que você está inventando aí, né? E aí eu comecei a ler sobre provas majors, sobre a Boston, e a Boston é uma prova assim que ela chama a atenção, porque ela tem um diferencial. Você
tem um índice bem difícil para conseguir, né, Lula? É verdade. E ela não tem a característica do sorteio. As outras majors, você tem também índices, mas você pode também participar de um sorteio para concorrer a uma vaga para se inscrever na prova. Não é que você ganha a inscrição, você tem o direito, você ganha o direito de se inscrever na prova. Boston não tem isso, Boston só tem ou o índice ou as empresas, né, as operadoras que levam para você fazer a prova, como as outras majors também. E aí o corredor fica meio que instigado a se desafiar e tal. E aí eu cheguei pro treinador e disse, eu quero ir para Boston, eu quero ir para Boston, você vai me levar para Boston. Na época eu estava treinando com o Joaquim, né, Felipe Joaquim. E ele disse, o que é que tem em Boston? Eu digo, tem um índice e eu quero fazer o índice. O que é que tem em Boston? O que é que tem em Excelente Boston? pergunta, né? Eu digo, tem O que é esse índice? Explique o que é esse índice. O índice é o seguinte, você, para participar, você tem que alcançar um determinado tempo por faixas de idade. Se eu não me engano, atualmente, o índice mais baixo masculino, você tem que fazer uma prova, que depende da idade, né, da faixa de idade, a mais baixa é 3 horas. Você tem que fazer uma maratona em 3 horas. Uma maratona em 3 horas. Em 3 horas. E para o feminino, se eu não me engano, é 3h30. Se eu não me engano. Só que não adianta só você fazer o índice, né? Você tem que fazer com uma margem de folga, porque você consegue o índice, você se inscreve e vai concorrer a um ponto de corte. Porque muita gente quer essa prova e a prova ela tem uma limitação muito grande de inscrição. As majors, normalmente, elas são 45 mil inscritos, 50 mil. Nova York são 60 mil inscritos. Caramba, é um público quase que inimaginável, né? A gente surpreende com 6, 7 mil, imagina com 60 mil. E Boston, ela só consegue comportar de 30 a 35 mil pessoas. Eu acho que não chega nem a 35 mil, nem tem esse número fechado. Por quê? Porque é uma prova que ela começa numa cidadezinha a 42 quilômetros de Boston, chamada Hoopton, e que não comporta tanta gente. Então eles têm que fazer... A própria cidade não comporta tanta gente. Então eles têm que fazer uma triagem. Então vamos supor, 45 mil pessoas conseguem o índice. Eles têm que cortar no mínimo 10 mil pessoas. Então o que é que eles fazem? Eles fazem um cálculo lá, que eu não sei como é que é feito esse cálculo, e eles selecionam, talvez por grupos, os mais rápidos. E aí eles dão um ponto de corte. Esse ponto de corte, por exemplo, pode ser 3 minutos do índice. Então vamos supor que o seu índice seja 3 horas e 50 minutos. E você faz a maratona em 3h49. E tem um ponto de corte de 3 minutos, você não vai. Porque você não passou no ponto de corte. Então não é só fazer o índice, é fazer o índice com folga e torcer para não entrar no ponto de corte. Esse é o místico, né? Esse é o jogo da totalmente Boston. desafiador. Então você já começa vencendo, alcançando o índice. Então, eu quero... Não é assim, eu quero ir para Boston, não. Não é eu quero ir para Boston. Quer dizer, você pode até ir para Boston dizendo eu quero ir para Boston, mas não vai ter esse glamour todo. Então você já chega com moral, né? Já chega o índice. Eu acho que é por isso que ficou aquela reta final que eu acho que retratou tudo isso, né? Acho que vem tudo isso na cabeça, não vem, Keila? Aquilo dali, na verdade, foi um misto de muitas coisas que aconteceram, porque esse projeto de Boston, ele era para ter sido encerrado em 2020. Eu consegui o índice para a prova, o índice passando pelo ponto de corte com folga, estava tudo preparado. Eu consegui em 2019, na prova de Porto Alegre. E estava escrita, pronta, passagem comprada, hospedagem reservada, tudo pronto para ir para Boston em 2020. Só que aí veio a pandemia. Eita, essa danada dessa pandemia. E aí jogou um balde de água em nossos sonhos, né? E terminou que a gente ia aguardando, achando que ia acontecer no final do ano e tal. Eu digo que assim, a prova de Boston é uma das mais antigas. Ela só não é, se eu não me engano, a mais antiga do que a de Atenas. Porque Atenas foi o berço, né, da maratona. E se eu não me engano também, quem criou essa prova foi o presidente do Comitê Olímpico Americano, que se encantou com aquela prova e trouxe para os Estados Unidos, que era uma prova muito amadora. Depois é que ela foi ficando profissional. Então ela tem praticamente 1 ano a menos do que a da de Atenas. E essa prova, ela nunca foi interrompida. Ela passou assim... Ela está na 127ª edição, que foi a que eu fiz.
ininterruptamente. Ela não se dobrou nem às guerras mundiais. O que é que aconteceu? Eu digo que Boston, com todo esse glamour, com toda essa potência, teve que se curvar a um vírus. É a pandemia. Teve que se curvar a um vírus. Incrível, né, gente? E não teve a edição presencial. O que é que eles fizeram para não quebrar a sequência que ela não seria interrompida? Eles criaram uma edição especial virtual, nessa de 2020, que só poderia participar quem estava inscrito na prova efetiva. Então, a organização da prova é muito grande. E assim, eu acho muito séria, sabe? Como todas as majors. Mas essa foi assim, eu achei de um reconhecimento com os atletas perfeito. Um profissionalismo top, né? Eles devolveram o dinheiro da inscrição e eles criaram essa prova virtual que aconteceu em outubro de 2020. Se eu não me engano, foi setembro, outubro, eu não lembro exatamente. E fizeram pagar uma taxa simbólica para a gente participar, né? E eles mandaram um kit pré-prova, com camisa, com coisas, né? E a gente tinha um prazo para fazer, um fim de semana, que a gente tinha que fazer essa prova virtual, apresentar os dados de um aplicativo que você correu. Isso é muito particular, né? Pode ter sido alguém que burlou e tal, mas assim, o objetivo era comemorar, fazer daquele momento difícil um momento de comemoração, porque estava bem difícil para todo mundo. E aí eles fizeram essa prova, a gente apresentava os dados e eles validaram, né? Ela não entra para majors, para você conseguir a Six Medal. Uhum. Essa prova não valeu. Mas quando a gente vai lá na página, que a gente tem uma página que vai colocando as estrelas, ela entra. Ela entra. Na verdade, as estrelas não, ela entra como provas feitas. Ela não entra como estrela para conseguir a Six Medal, que é o somatório de todas as majors. Então, quando a gente apresentou, depois eles mandaram um kit pós-prova com a medalha. Então, eu tenho a medalha de 2020. Só que ela não é. Não é aquela medalha, né? Eu não fui buscar Vou pedir para você. Bom, cadê a medalha? Você está com a medalha que você fez? Ela tá linda, aqui. né? Então, olha aí. Olha aí, gente. Deixa eu. Olha aí que coisa linda. Boston Athletic Association. Tá aqui, ó. Tá aí, né, Léo? Caramba, linda, viu? Lula, linda, né, Lula? Lindíssima. Eu tenho a minha também, Ainda viu? tem. Qual foi o ano que você foi, Lula? Deixa eu pegar, né, velho? Deixa eu pegar. Linda, linda, linda. Oh, é linda. Realmente essa prova é encantadora, né? E não é para todos. Agora você tem que buscar através de índices, como a Kélia falou, ou por uma empresa que cobra muito caro para você ir, tá certo? É bem caro. Mas Boston, gente, ela é a rainha das ultramaratonas, é considerada como a rainha das ultramaratonas. Das maratonas. Maratonas. Boston, a rainha das A maratonas. rainha das maratonas. Das maratonas. E como a ultramaratona, a Conraid. A Conraid é a rainha das ultras e essa aqui é a rainha das maratonas. Eu fiz a minha em 2017. 2017. A medalhinha está guardada. Que legal, Lula, que legal. Agora, eu sempre teve aquele. Porque todo mundo, quando fala em correr dos Estados Unidos, aí lembra daquele atentado que teve, né? Aquela coisa toda. Da segurança que é, porque eles fecham, né? Eles fecham a cidade praticamente, eles fecham tudo. Como é que foi toda essa estrutura aqui? Deu para observar? Eu sei que quando nós estamos correndo, eu ainda não tenho costume. Agora eu estou aprendendo a correr observando, né? Que me disseram, porra, observe, deguste a corrida. A estrutura é muito fantástica, Agora, né? Por exemplo, eu fiz 3 meses, né? Como a Kélia estava falando. Eu fiz Nova York em 2007, fiz Berlim em 2014 e fiz Boston em 2017. Mas é uma engenharia, né? Porque Nova York colocou 60 mil pessoas correndo. Muita gente. Muita gente. Só que 60 mil pessoas não é correndo de Nova York. Ela sai de uma outra cidade. Ele faz o translado, né, dessas 60 mil pessoas para uma cidade a 42 quilômetros. Então, Berlim já é diferente, já larga da própria Berlim, né? Mas Boston vai para uma outra cidade, assim como a qual eu fiz também, que foi Atenas, que não é major, né? Ela sai de uma cidade que é de Atenas e vai para a cidade de Marathon, que fica a 40 quilômetros. Maratona realmente é muita engenharia para você colocar essas pessoas, todo mundo correndo ao mesmo tempo.
O pessoal, a Porque organização imagina tá de tudo, né? parabéns. Eu acho que é um a- esquema. A particularidade de Boston, que eu vejo assim, eu sou meio que a menina dos olhos para mim. Eu tenho uma relação bem emotiva com ela, porque passado todo esse processo de pandemia que eu ia correr, o meu índice ainda tinha validade para correr foi 2020, eu tinha validade para 2021. Eu me inscrevi, passei no ponto de corte para abril de 2021 e aí foi adiando, transferiram para outubro de 2021, que foi justamente o ano em que aconteceram todas as majors num semestre só. Eu acho que num período de 2 meses, nós tivemos 6 majors. Normalmente Apertou, não é né? isso. Apertou muito. E aí, entre abril e outubro de 2021, eu simplesmente perdi o visto americano. Venceu. Então, eu não consegui correr a Uau, prova caramba! por conta do visto americano. E todos os consulados fechados. Eu tentei Rio, tentei em Porto Alegre, Brasília. Não teve acordo. Eu não consegui renovar o visto. E aí eu perdi a prova de outubro. Esse índice ainda teria validade para 2022. Só que aí eu não quis me inscrever, porque uma prova, ainda que a gente vá por índice, ela é uma prova cara. Eu não quis me inscrever porque estava lá dizendo que a gente não ia receber o dinheiro de volta. Eu disse, poxa, eu não sei nem se vou ter visto. Aí eu não me inscrevi em outubro e não corri 2022. Então, quando virou 2021 para 2022, que eu estava lá, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se tento de novo, não é para mim. Alguns colegas, graças a Deus a gente tem amigos, né? E minha irmã também, tente, é o seu sonho e tal. Eu digo, olha, deixa eu voltar de viagem, eu estava fazendo uma viagem em janeiro, deixa eu voltar de viagem. Quando eu voltar, eu vou começar a treinar, e se os treinos encaixarem bem, eu vou tentar o índice de novo. E aí, começou a encaixar. Eu digo, o negócio tá bom, tô treinando bem e tal. Aí eu parti para o índice de novo. Aí foi quando eu fui para Porto Alegre, em 2022, no ano passado, consegui o índice de novo e consegui fechar esse ciclo Boston em 2023. Então, aquele momento em que eu cruzei a linha de chegada, na verdade, eu comecei a chorar antes. Representou muita coisa, né? Representou tudo isso, né? muita Pandemia, coisa, tudo foi isso, muita né? coisa, foi muita coisa. Foi muitos receios, muitas dúvidas, muita vontade de continuar, muita vontade de desistir. Foi muita coisa. A gente abre mão de muitas coisas sociais, né, para poder se envolver num projeto desse, porque a gente tem que ficar um pouco mais focado nos treinos, né? Então foram muitas coisas, por isso que surgiu aquela emoção, o thank you, eu tô muito feliz, eu falei Ele falou bem inglês que, com pô, ela. ok, thank you, eu digo, olha só. Tô feliz, já Recebendo a medalha lá, né? recebi a medalha, agradecendo em inglês e dizendo que estava feliz em português, foi uma mistura. Uma coisa maravilhosa. Pandemia, a gente parece que viveu um filme, né? Quando passa assim, contando as histórias. Lula, e você, do nada, disse, não, eu vou começar a correr dentro do apartamento. Como é que foi essa história aí? Virou matéria nacional, internacional, todo mundo. Oh, você conhece esse cara que começou a correr dentro do... Aí eu, Sabrina Rocha, lembrando, Lula, eu disse, meu Deus do céu, é verdade. Gente, é o seguinte, como nós falamos antes, né? A pandemia, quando ela começou, foi muito cruel, né? Eu organizava, eu passei, ó, gente, eu não organizo mais a Maratona das Praias, nem Você é o Sem Cair do idealizador, né? Frio. Você é o idealizador da Maratona das Praias, né? Passei. Mas é homenageado até hoje. Eu idealizei a Maratona das Praias e tenho o 100 km do Frio. Mas foi exatamente na Maratona das Praias, em 2020, que a gente adiou a prova. Não foi nem um dia antes, foi algumas horas antes. Sério, Lula? E a gente teve aquele prejuízo, mas entregamos a prova já, graças a Deus. E comigo aconteceu o seguinte, eu não podia correr, né? Porque era o lockdown. Qual é a saída, né? Aí nós fizemos um pacto, né? Eu tive que conversar com a família. A família não queria que eu saísse, porque eu estava, eu creio, com 65, 66 É um grupo de risco que 65 a classificaram, né? 66 anos. E a pandemia começou a matar os velhinhos, né? Eu digo, Velhinho opa, não, né? Não é o velho. Aí foi aí que eu conversei com a família. Lembro de uma coisa que eu li, que foi um francês que correu uma maratona no terraço. Olha, a sacada saiu desse francês, incrível, né?
Gente, Aí eu disse, o francês fez uma maratona Incrível. no terraço. Eu tenho uma sala do meu apartamento. E outra coisa, eu não podia descer, porque o síndico não permitia que a gente corresse nas áreas úteis. E eu tinha que correr dentro do meu apartamento mesmo. E a mulher concordou, a família concordou. Aí eu tracei a meta, o meu apartamento. Eu tive um privilégio, porque eu tenho um terraço. Aí passando a sala, aí tem a porta da frente, que não dava para o elevador. O meu apartamento, ele dava para o corredor. Aí eu ganhei um espaçozinho. E ia até a porta corta-fogo. Então, gente, do terraço até a porta corta-fogo, sabe quantos metros? Não é quilômetro não, viu? Metros. 15 metros. Eu muito tinha pouco. 15 para lá, 15 para cá. São 30 metros. Então, para fazer 10 quilômetros, que eu corria todos os dias 10, eu tinha que dar, multiplica aí, Nossa. 333 vezes bate e volta. Meu Deus. Exatamente. Só que o negócio foi tão emocionante, eu confesso para vocês, quando eu estou falando, estou lembrando, que a motivação não foi não só para mim, foi para as pessoas que começaram a Todo correr mundo, exatamente. também. Me Né? motivou. Eu criei motivação para mim como o seguinte: é o bonde do Lula. Aí tem um amigo que é do Rio de Janeiro, ele criou o bonde do Lula para motivar e foi botando gente no bonde e terminou ele botando gente em cima do bonde. Depois eu te mando essa foto do bonde. E aí eu comecei a correr todo dia e a pandemia não, né? Aí eu criei uma situação virtual de correr até Salvador. Não foi até Salvador, até Maceió. E cheguei em Maceió. E depois foi para A distância Aracaju. aqui para Marcelo. Aí, então, virtualmente, a gente ia com com bonde, porque não foi a ideia do bonde. 300, A gente ia correndo, né? E chegamos em Salvador, o bonde do Lula. com o bonde do Lula. Aí a saída foi entrar para as praias. Então, gente, foram 202 dias, né? Que deu 2.020 quilômetros. Todos os dias eu usava uma camisa diferente. Foi uma maneira de eu divulgar até minhas provas que eu fiz, amigos também. Todo dia eu tenho essas fotos, né? Tá no Instagram, porque eu divulgava todos os dias. Foi uma experiência ímpar, né? E a meta era 2.000. É só essa particularidade que eu queria falar para você. Por que 2020? Foi uma pessoa que me seguia, aí disse, seu Lula, me chamou de seu Lula. Eu digo, opa, seu Lula, por que o senhor não faz mais 2 dias? Porque estava tudo certo para terminar com 2020, 2000. Porque o senhor fechando mais 2 dias, 2020. o senhor fecha 2020, é o ano da pandemia. Eu digo, ganhou. Número Aí eu cabalístico. fechei 202 dias e encerramos o correndo dentro de casa. Para mim foi um marco assim, para mim, não para mim, mas porque eu levei para muitas pessoas. O prédio todinho, campeão, começou a correr dentro de casa. Não, foi impressionante. É uma coisa incrível. incrível. Você também foi aquele? Começou a correr dentro de Pronto. Não tá correndo em casa. Eu gostei da ideia. E a gente tinha que realmente se virar, né? Naquela Se época estava movimentar, muito né? difícil. Um período que eu ia fazer a Maratona das Praias, quando foi cancelado, eu ia fazer, na verdade, um treino para a prova de Boston. E foi uma frustração para todo mundo, não foi só para você, Lula. Todo mundo ficou muito triste, preocupado, inclusive. Nossa, Lula vai cancelar a prova, como é que ele vai estar e tal. Mas, enfim, a gente não tinha muito recurso, então tinha que se virar realmente, né? Eu fazia também corrida em casa, observando você. Eu digo, "Ah, ele faz, eu vou fazer também." E eu associava essas corridas à subida de escada. E eu tinha uns equipamentos em casa, eu fazia uns treinos online com o treinador também, né? Uma parte de musculação, fortalecimento, e ficava me mantendo. Quando começaram a liberar, para poder sair, para correr na parte de baixo do prédio, eu tinha uma área um pouquinho maior, em casa era bem apertadinho também, mas aí eu tinha uma área de 200 metros, que eu ia e 200 metros eu voltava, fazia como se fosse um U. Então ali já dava para fazer um treino mais confortável, né? De estar correndo na parte da área social, assim. E a gente foi se virando dessa forma, mas realmente, Lula, você quando fez
que eu sei que deve ter recebido muitas críticas também, porque sempre tem críticos, né? Sempre. Vai correr dentro de casa, isso faz mal, isso sempre tem os críticos, né? Mas eu queria aproveitar e falar para vocês também que não foi eu correndo todo dia, mas a pandemia, eu como líder de um grupo, né, da Acoja, temos muitos seguidores. A Acoja não é uma consultoria, não é um grupo de amigos que corre, né? Mas eu me segurei e eu cumpri a risca. Eu não votei com o grupo. O Lula, não votou com o grupo. Eu terminei os 202 dias dentro de casa, mas continuou o lockdown. E eu comecei a correr fora e comecei a correr de máscara. Aí surgiu as ideias e eu comecei a correr todos os dias 15 km, que era uma São Silvestre, né? Todos os dias. Eu lembro que tem alguns amigos, não vou citar não porque eu posso esquecer de alguém. O ponto de concentração, ao invés de ser a Jaqueira, era o meu prédio. Nós nos encontrávamos no meu prédio, na Tito Rosa, ali na Parnamirim, ao lado da McDonald's e um posto Shell. A gente se encontrava ali 5, 6, chegava até 10 pessoas. E nós fazíamos trajetos diferentes, percursos diferentes, correndo 15 km. Aí surgiu o seguinte, a gente passou do ano 2020 para 2021. Adivinha que eu botei na minha cabeça. Lula todo ano com as inovações. Não, aí eu disse, não. Aí eu chamei o grupo e disse, olha, tem uma missão. Já vem o velhinho com... Aí vamos fazer 21 maratonas em homenagem a 2021. 21 maratonas, 21 dias correndo 21 km. E todos toparam. Aí foi mais uma meta, foram 21 dias correndo 21 quilômetros. E aí foi passando o tempo. E foi então que a gente retornou, né, para o nosso CT, eu chamo agora de CT. É outra denominação, CT da Acoja, o Parque da Jaqueira. Centro de treinamento, Centro de treinamento. Tem uma história até que eu queria que você contasse, Ana lembrou durante nossa conversa em off, essa história da Kombi. Que história? Álvaro contou aqui pra gente do Corre 10 que você tinha uma Kombizinha lá. Como é que funcionava isso? O cara que não aguentava entrava na Kombi, começava a correr, cansava, a Kombi saía recolhendo. Como é que era isso? Exatamente. Ó. Porque a Acoja ela foi criada em fevereiro de 2005. Né? Eu tenho alguns amigos, esses amigos que me motivaram a correr, batendo um papo, nós nos reunimos. Eu já tinha saído de uma empresa, tudo aconteceu, depressão, e passei por isso. Montei uma empresa, e essa empresa era no lado financeiro, e eu tive que comprar uma Kombi para fazer divulgação da minha empresa. Só que eu comecei a usar a Kombi para o que eu gostava, que era a corrida. Né? E de domingo a gente motivava as pessoas para correr, e a gente tinha um som, né? E a Kombi nos acompanhava. A gente saía da Jaqueira até o açude de Apipucos, né? Que dava 5 para lá, 5 para cá, dá 10 quilômetros. Com som, e a turma correndo, aquelas pessoas que não aguentavam, voltavam na Kombi. Mas ia com a gente. Só que nós fomos surpreendidos, e as pessoas realmente... Porque o sonho ele se propaga, né? Então quem está em cima sofre muito. E nós fomos advertidos e a gente cancelou a Kombi e foi correndo mesmo, sem som. Por causa do som. Mas foi um momento muito agradável, né? Porque a turma ia mesmo com a gente, era uma coisa linda, E a Kombi ainda existe. Ainda existe? Ah, guardada, é relíquia. Ok, e agora, os objetivos de Keila? Porque Keila já conheceu aí Boston, participou da Rainha das Maratonas. Tem outro sonho internacional ou por enquanto não? Vou fazer. Tem um desafio do Rio que você vai fazer, mas e futuramente? Já estabeleceu alguma coisa? Olha, tem tanto... Visto tá ok? Tá ok. Eu já fui para Boston. Tem tantos sonhos para viver ainda, tantos sonhos, tantos projetos. Se Deus me der saúde, eu farei. Então, isso aqui, Boston, é uma parte de um projeto, né? Eu tinha um ciclo que eu precisava encerrar, mas ele é uma parte do projeto. Eu desejo conquistar a Six Medal,
né, das majors. Eu tenho, como Lula também tem, né? 3, eu tenho 3 também, só que a gente tem uma diferente aí. Eu fiz a minha primeira major, foi Berlim. Nela eu consegui um índice na época, só que não passei no ponto de corte, foi 2018. Meu primeiro índice para Boston foi em 2018. Só que não passei no ponto de corte. Quando foi em 2019, que eu corri a Porto Alegre, consegui o índice e fui para outras provas, né? Em 2021, foi ano passado, 2021, eu que achava que estava arrasando, linda e maravilhosa, acreditei que fazer 3 maratonas no ano era o top. Ele fez 21. Melhor, Lulinho, melhor. Enfim, Um velhinho, né? Um velhinho, Aí, não, foi 2021, não, foi 2022, ano passado. Eu fiz Porto Alegre, que eu consegui o índice. Depois eu fiz Floripa, que você disse que fez e gostou. Eu não sei como você gostou daquela prova. Gostou? Eu gostei. Eu não A Ana gostei. também gostou. Eu não gostei daquela Foi. prova. Muito frio, muito vento. Vocês fizeram maratona? A meia. A meia? Teve uma parte da maratona, não estou falando mal de Floripa, gente, foi só uma identificação. Keila, a prova é maravilhosa, mas eu, como gosto pessoal, não faria não seria a eleição para tempo, não faria. Ela teve uma parte que a gente tinha que subir quase que uma escadaria para sair da parte de baixo. Então foi a maratona, né? Foi a maratona. Então, assim, eu não me dei muito bem com essa prova. Eu digo que foi a prova das 4 estações. Peguei vento, peguei chuva, peguei calor, peguei tudo nela. E o vento estava muito forte, ao ponto que nessa época, na hora da largada, a organização estava segurando a largada porque não sabia as condições climáticas. Não sei se você chegou a acompanhar isso, porque eu acho que 21 foi no dia anterior. Não, foi no domingo. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Eu não Mesmo dia, lembro. no domingo também. Mas, eu sei enfim. que disseram que a possibilidade. Até o sábado, a temperatura estava tranquila, né? Pois é. Aí no domingo disseram possibilidade de chuva, E né? rajadas E rajada fortes de vento. O problema é fonte. que os ventos estavam muito fortes. Mas, enfim, eu não me dei bem naquela prova. Fiz a prova, terminei, que eu não volto para casa sem terminar a prova. Faço, termino. Mas não gostei. Então, eu fiz Porto Alegre, Floripa e uma major, que foi Chicago. Só que Chicago eu estava cansada das 2 provas. Em 2 meses, 2, 3 meses, eu fiz 3 provas. Eu não sou Lula, né? Eu não aguentei o rojão. E aí fiz Chicago, que foi uma prova excepcional, uma prova maravilhosa, para quem quer fazer tempo. Foi perfeita, né? E fiz Boston. Então eu fiz Berlim, Chicago, Boston. Tem uma pretensão agora de final de ano para Nova York, se tudo der certo, eu vou para Nova York. Fecho 4, vão ficar as mais difíceis pela questão de custo e de localização, será Londres e Tóquio. Ah, que legal. Mas são provas que eu vou ter que jogar mais para frente, porque paralelo a tudo isso vem meu sonho novo, que são os 3 dígitos. Eu quero encarar. Essa história desses 3 dígitos. Seu Lula, essa Culpa de história Lula. de 3 É culpa de dígitos. Lula. Né? O Rodrigo tá entrando na mente, né? Você acompanha assim, tudo dele é 3 dígitos, 3 dígitos, 3 É dígitos. realmente a sensação para o maratonista, né? Chega um momento que ele está fazendo maratonas, e tem aquela vontade de fazer ultramaratona. Porque ultramaratona, estava falando com ele também, tudo que é acima de 42, 195 metros, se torna ultra. Não é preciso ser número fechado. 50, 60, 100. Passou de maratona, já não é mais uma corrida. É uma ultramaratona. Passou de 42, Então, 43, 44. já é uma ultra. Agora só Pode que se considerar assim, né? Mas, foi convencionado que não se faz uma ultra de 45 quilômetros. Mas se você participa de uma ultra de revezamento e dentro dessa ultra de revezamento tem 45 quilômetros, você está fazendo uma ultramaratona de revezamento e está sendo ultra. Por exemplo, nos 100 km do frio, que graças a Deus eu fui o idealizador dessa prova, depois que eu fiz a Conraid em 2010, em 2012 surgiu exatamente os 100 km do frio, que hoje mexe com o coração dos corredores. Um ano, gente, sobe e o outro ano desce. A mesma coisa da Conraid.
que a gente chama de back-to-back. Se você faz um ano descendo, o outro ano você sobe, te dá um troféu de back-to-back. Ou vice-versa, né? Ela só O não tem, back-to-back é para 100 km. ela só não tem 100, né? A sua, a Correios não tem 100, a dele tem 100. Então, para fazer os 3 dias tem que ser na de A Lula. história da Mas maratona de nordestino- São Silvestre de novo, tá É vendo? nordestino, gosta de coisa grande. né? Mas enfim, ó, tem um quarteto nos 100 km do frio. Você corre uma ultra, mas você não é ultra, porque você correu 25 quilômetros, Dividiu. Uhum. tá certo? Então tem essa história. Então, os 100 km do frio, gente, ele vai ser feito pela 10ª edição agora. Vai ser no dia 2 de julho. 2 de julho. Ainda estão abertas as inscrições. Aproveite. Aquele vai fazer uma dupla. Estaremos lá. Eu vou fazer uma dupla. É. A minha dupla é Sérgio Rocha. É uma pessoa que tem um canal, é o Corrida no Ar. É um canal muito visitado. Eu espero que eu entregue a prova. Você tá sendo humilde, você tá sendo humilde, você tá sendo Mas humilde. o 100 km tem essa mística, né? De um ano subir, de um ano descer, entendeu? Já correram muitos amigos meus já correram. Tem pessoas que vêm de fora, muitos vêm de fora. Esse ano a gente está trazendo uma pessoa que é muito conhecida na mídia, que é o Sérgio Rocha. E tem outras pessoas também conhecidas, mas já passou pelo 100 km o Gustavo Maia, né, do programa Fôlego, passou o Maicon, né, Michael. também o Maicon, passou o Silvio Boia também, né? Silvio. O Marcão, que Faz tempo faz que eu a não vejo, muralha. Silvio. Marcão é o organizador de uma prova muito linda, viu? Eu aconselho vocês, que vai nos escutar, né? Faça a muralha. Muito boa essa prova. E é o Marcão que veio também fez os 100 km. Então esse 100 km, ele realmente mexe com as pessoas, mexeu com você Mexe. e você vai fazer. E é uma Keila tá maneira aí com a história agora, 3 dígitos. 3 dias, três dígitos, já de três olho, dígitos, já de três olho dígitos. no feito de Rodrigo ali, porque eu tô assim. Por que que eu digo que eu tô de olho? Eu ia fazer esse 100K, quando eu fui para Boston esse ano, eu já fui para Boston pensando, quando eu voltar, eu vou para os 3 dígitos, eu vou para os 3 dígitos. E quando eu voltei, logo quando eu voltei, eu me inscrevi para 100K. Ou melhor, antes de eu voltar, eu já estava inscrita no 100K. Quando eu voltei, aí eu estava conversando, né? Eu disse, nossa, eu tenho que adaptar esses treinos. 100K não é uma brincadeira mais séria ainda do que a maratona, que eu digo que é uma brincadeira séria. Então, 100K é mais séria ainda, é uma brincadeira mais séria. E aí eu fui conversar com uma pessoa que tem uma experiência bacana, que na questão de outras maratonas, Lula conhece, que é o Augusto, que treina na Titânio, tem o grupo da Titânio, o time. E aí eu fui conversar com ele para a gente ter essa possibilidade de ele me treinar para os 100K agora. Ele fez, como assim? Aí a gente conversou e decidimos fazer um treinamento mais específico, né? Porque estava muito em cima, eu não estava fazendo volume, eu estava fazendo ciclo de maratona. E aí a gente decidiu fazer essa experiência de correr os 50K com dupla, né? Quem vai ser minha dupla vai ser Cezinha, que acabou de voltar de uma prova de 24 horas. Incrível Mais essa um prova, né? louquinho que eu me identifico, assim como o Augusto também voltou dessa mesma prova, 24 horas. E a gente optou por eu experimentar a segunda parte da prova, porque na verdade eu já fiz essa prova dos 100K, só que minha dupla foi o Augusto. E eu fiz a primeira parte, que é relativamente mais fácil, porque pega um pouco mais de frio, um pouco menos de calor, vamos dizer assim. E a proposta foi, Keila, vamos treinar no calor, vamos sentir a prova no calor, porque os 100 você vai pegar frio e calor. E aí eu acatei essa opção dele, né, essa orientação dele, e a gente está fazendo esse treino, né, preparação, vivenciar essa experiência de correr no sol, que eu tenho uma certa dificuldade, para que eu faça um bom treinamento e faça uma prova bonita, né? Quando o Lula chega lá para me receber, vai dizer, minha, você fez bem feito. E aí a gente não sabe quando é que vai acontecer esses 3 dígitos. Mas vai acontecer. Existe uma possibilidade de acontecer ainda esse ano, né? A gente está estudando uma prova em outubro, mas como a prova ainda não foi oficializada, né? Não quero nem divulgar agora porque eu não sei o que vai acontecer. Mas existe uma possibilidade. Se ela for oficializada, talvez seja a prova de eleição para eu
virar 3 dígitos. Mas se não, aí a gente vai trabalhar bem para o ano que vem. Paralelo a isso, eu vou fazendo minhas maratonazinhas. É isso que eu acho massa no corredor. Você acaba você acaba se desafiando, né? É. Eu tava conversando com o Lucas de Sena, aí ele fez a primeira maratona dele, e ele disse que na largada, ele encontrou com você. Quando eu fui, a Lula disse, vai devagar, porque se você for no ritmo que esses caras estão indo aí, você vai quebrar. Aí ele disse, eu vou ouvir a experiência. E ele concluiu, e ele disse que agradeceu a você o bizu, né, que ele deu na saída ali, ó, vai, porque ele tentou ir na empolgação, acompanhando, e Lula deu, ó, vai devagar, porque senão acho que foi Maratona das Praias. Foi, Maratona das Praias. Foi a primeira dele. Foi, que ele disse, vai devagar, que senão se tu for atrás dessa turma aí, O Lucas é tu se quebra. uma pessoa muito maravilhosa, independente que seja não vamos falar de uma emissora, né? Da Globo, mas da Globo, gente mas finíssima, gente finíssima. É uma pessoa que entrou na minha simpatia, né? Humilde, né? É uma pessoa Caramba, humilde gente demais, boa demais. E teve essa missão de fazer a maratona. E eu costumo dizer, ó gente, maratona tem que ter respeito. Você tem que respeitar os 42 quilômetros. É verdade. Não tem esse negócio, não, são 42 quilômetros. Não porque eu faço, digo, mas respeite os 42 quilômetros. Porque um dia, se você não respeitar, você pode quebrar e não concluir, né? Tudo bem, tem pessoas que correm muito para 5, para 4, faz a prova sub-3, faz sub-4. Eu fiz sub-4, né? Mas hoje, com a experiência dessas provas que eu já fiz, né? Vai ser a minha 130 maratonas, né? Eu corro todo dia, então você tem que ter muita prudência no ritmo. Prudência, exatamente. No pace, né? Que a gente chama de pace, né? Então, pra que você vai fazer 42 quilômetros e sair na porrada, velho? Pra que essa pressa toda? Eu vejo atletas. Aí a turma diz, bora Lula, eu digo, daqui a pouco eu chego, vai. E eu chego mesmo, Chega, né? chega, E eu chego. é. E Acho se que a mantém batatinha correndo. E o melhor, se mantém correndo. E se mantém ativo, correndo. não termina a prova lesionado, machucado. Então, é um conselho que eu dou para as pessoas que realmente estão começando para fazer a sua primeira maratona, vá com prudência, respeite os 42 quilômetros. Porque tem aquele momento, né, que todo mundo fala. E eu aprendi, eu vivenciei. Porque depois que chega 32, chega do 35, velho, dói tudo. Porque quando eu concluo uma maratona ou uma ultra, a turma pergunta para mim, e aí, Lula, tá doendo? Eu digo, rapaz, não tô sentindo nada. Tá dormindo tudo. O dia seguinte Tá dormindo. é que vem as É que dores. vem a bronca, né? Agora eu digo uma coisa, as dores elas vão aparecer, mas elas passam. Mas as alegrias da conquista ficam para sempre. Eu digo Só vale a pena. Eu digo a todo mundo, hoje eu corro meia, né? Aí quando eu termino, é umas provas desgastadas, aí eu termino e digo, nunca mais na minha vida. Não tá 15 minutos, 20 minutos Perfeito. depois, você já tá. Quando será a próxima, né? Porque Ana tá pegando muito no meu pé, viu, Keila? Pra fazer a minha primeira maratona. Aí eu disse, vou fazer uma preparação, eu vou para um profissional, pegar dicas, orientações, porque é como você falou, Lula, tem que respeitar. Se você não respeitar. Se tu respeitar, você se surpreende, né? E você já está convidado para fazer alguns treinos com o nosso grupo lá, Coja, Não, eu acho que com o o máximo- Lula, É. um longão. Eu de mandei 20, mensagem pra 25. Lula, viu? Oi, Lula. Bom dia, ele. Oi, campeão. Bom dia. Tem logão amanhã. Aí eu, opa, O bom dia já é com convite, né? eu disse, não, é porque eu tava pensando em convidá-lo para um correcast, mas aí. Oi, Lula, bom dia. Oi, campeão, bom dia. Tem logão amanhã saindo. Eu digo, gente boa da melhor qualidade. Eu conversando com o Lula, viu, Keila? Esse cara faz ações sensacionais. Ele falando pra mim, eu disse, Lula, teu tempo. Ele, olha, porque eu faço isso. Caramba, a gente não vê, né? A gente só vê o Lula correndo, vê o Lula superando coisas, mas o Lula ajuda muita gente. Eu tô aqui pra apertar sua mão, Você tá porque ligado. Você tá é uma coisa que não é todo mundo que faz, a responsabilidade da ação social é muito forte. E eu também sou do tipo da pessoa que não precisa falar, né? Mas o que você faz é digno de respeito, sim. Lula não só corre não, viu, gente? Ele ajuda muita gente. É o sonho, né? Você comentou com aquele. O homem, ele para de viver quando ele para de sonhar. Parou de sonhar, para de viver, né? E eu costumo sempre fazer todo ano, eu traço os meus sonhos
E eu mando todo mês, eu acredito que eu mandei para você. Todo mês eu contabilizo meus quilômetros e divulgo para meus amigos. E boto no meu Instagram, para pessoas mais próximas, eu mando pro WhatsApp. Fechei maio, é uma média de 420 quilômetros por mês. É em torno de 410, 415 mês. Porque, gente, correr maratona, você tem que ter o quê? Você tem que ter rodagem. Aí você consegue fazer uma maratona tranquila. Se me convidam para fazer uma maratona na próxima semana, eu topo. Eu não vou fazer tempo, mas eu vou correr a maratona. É a maratona do Lula, tá certo? Então, nesses sonhos, campeão, que desde 2004 eu venho buscando, nos primeiros 10 anos de corrida, eu fechei 40 mil quilômetros. Ou seja, eu gosto muito disso, sabe? Eu dei uma volta no planeta Terra. São 40 mil quilômetros. Eu fiz uma camisa alusiva a isso e tal. Quando eu fechei 10 anos de corrida, a gente fez uma festinha lá na Jaqueira. E nessa festa eu convidei as pessoas para correr comigo. Com 55 anos eu corri 55 voltas. Com 60 anos eu corri 60 voltas. Foi exatamente quando aconteceu os 40 mil quilômetros, com 60 anos. E agora tu uma pergunta, e com 70 anos? E agora? 70 voltas. Vou fazer 70 voltas. Boa, muito bem. Corremos os 65 mil, as 65 voltas também. E em 2024, todos vocês que estão nos ouvindo e vai nos escutar, estão convidados para correr com o Lula as 70 voltas no Parque da Jaqueira e comemorar os 80 mil quilômetros, 2 voltas. a segunda volta no planeta. Boa. Espetacular. Aí vamos dar a volta no planeta. Vamos dar Gostei. volta no planeta. Boa, gostei. Sonhos têm que ser feitos para ser atingível, mas não pode ser sonhos, tem que ser ousados, né? Ousadia. Palavra... Ousadia. Gostei da palavra, Lula. Eu vou ser ousado. Vou ser ousado como a Keila foi, tá aí nessa viagem dela. Vou ser ousado como você está sendo ousado. Deixa eu todos fazer uma os dias. proposta para você. Olhe nos meus olhos. Olhando. Tira o óculos. Agora eu gosto de Aí você vai fazer um negócio agora, a viva e a cores, que muitos fazem quando entra na coja. Você vai ser batizado pelo Lula. Eita, que honra. Ó, peça permissão à sua namorada, tá certo? Tá autorizado, mano? Autorizado. Olha nos meus olhos. Diga, Lula, Lula, eu eu te amo. te amo. Lula, obrigado, E gente. está convidado para fazer a sua maratona free em abril de 2024 na Maratona das Ah, Praias. eu sinto muito, olha, você vai ter que fazer. Agora tá firmado o Olha, compromisso. agora- Abril Firmou o de compromisso. 2024, Eu tenho esse tempo treine para fazer a maratona ao meu lado, feito o Lucas fez. Olha aí que coisa boa. E agora isso é legal, né, Kylian? Porque ele acaba sendo lembrado não só porque você lembra, a minha primeira maratona, o cara que me deu uma força, Pois é. Lula Landa. Vai marcar tanto pra Vai você marcar. isso. Eu tô. Agora aceitei? Fechado. Pronto, fechou. Keila, muito obrigado pela participação. Passa muito rápido, tá vendo? É e ela aqui verdade. dizer, não vou conversar, porque eu tô com ficar com vergonha. Aí ao lado de Lula Landa. Quem que fica com vergonha ao lado de Lula, rapaz? É muito bom. muito gostoso estar aqui do lado dele, é muito gostoso. Você vai fazer o desafio, né? No Vou Rio. fazer o desafio. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo Vai certo. dar tudo certo. O convite para voltar está sempre aberto. Obrigada. Aí, com certeza, a gente vai conversar muito. Aquele que, eu digo brincando assim, né? Aquele deixa as pessoas de boca aberta. Literalmente. Dentista, né? Literalmente, eu sou dentista. Só por causa disso. Já o Lula também deixa as pessoas de boca aberta, mas por tudo que você faz na corrida. Ô, Glória. Lula, obrigado, viu, Lula? Foi uma honra pra gente ter você aqui, porque você é hoje um dos grandes nomes que temos na corrida de rua aqui de Recife. Quiçá do estado, quiçá do Nordeste, né? Isso, Eu vou exato. falar até do Brasil, porque você deve ser conhecido até a nível nacional. Ele é conhecido internacionalmente. Internacional, olha aí, tá vendo você tentando Aproveitar para. Eu tenho certeza que ele vai escutar. É o Paulo, o nosso amigo, é o nosso correspondente em Boston, Em Boston. que apoiou as 4 jovens É excepcional. Uma que pessoa foi fazer excepcional. Boston. Keila foi uma delas. Só gratidão, Paulo. Irla, Obrigada. ele Irla apoiou. também, eu vi. Irla também, que foi Boston. Isso. Suara. E teve Marinês. 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 Foram As 4 mulheres. Isso. Pernambucanas correr Boston.
Que bom, E ele rapaz. foi super atencioso. E Foi bom, né? Paulo, eu chamo ele Paulo de Boston. Paulo de Boston, Paulo é? Boston. Paulo Boston. Lula, então a gente vai se encontrar várias vezes aí na corrida. Tem vários projetos aí que eu tenho certeza que você, o pessoal do Accord já vai. Treinando no centro do Recife, vem o pessoal do Accord. Olha aí, ó. Quando você olha, tá ali o velhinho Lula. Manda um abraço para Álvaro, que falou tão bem de você, rapaz. Meu amigo Álvaro, não vamos citar o Álvaro, vamos falar dessas pessoas maravilhosas que gostam de correr. É verdade. Né? A família cogiana e todos que A gostam gente fala de Álvaro correr. porque ele teve a esposa dele, foi Álvaro. que ele acabou também Álvaro é superando. meu meninão. Né? Seu Agora nunca- eu gosto mais de Eide do que de Álvaro, né? Lógico, né? Que é a mulher dele. Ele contou muita história aqui, maravilhoso. Gente, obrigado. Chegamos ao final do nosso Correcast, passa muito rápido. Lembrando que você também vai ouvir, né? Você vai assistir pelo canal do Vazer One e ouvir no Spotify toda a nossa conversa aí, top de linha, com Keila Aquino e com o nosso querido Lula, Holanda, Lula do Acorja, velhinho Sniper, do jeito que você quiser chamar. O cara que é top de linha e ajuda todo mundo. Lembrando, se inscreva no nosso canal. Valeu? Paz e luz e até o próximo programa, se Deus quiser.